Ok. Gente, é o seguinte. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo. E eu gostaria de ler o capítulo 2 e o versículo 15. Eu vou pedir aos irmãos aqui da casa do pastor que baixe seu celular, o volume do seu celular. Porque o volume do celular aqui de alguns irmãos aqui estão alto. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 15 somente. Diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vou repetir. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meus amados irmãos e irmãs, creio que a Bíblia ela está recheada de sinais que nos mostra quem é o nosso Deus e do que esse Deus é capaz de realizar na nossa vida e na vida de tantas outras pessoas, na vida do mundo inteiro. Nós temos passado momentos difíceis, momentos de incertezas, momentos de apreensão, aflição em alguns momentos, e nós precisamos, confiar plenamente na palavra do Senhor. Mas para que eu possa confiar nessa palavra, primeiramente eu tenho que conhecer essa palavra. Nós vamos ver através da palavra de Deus que tudo foi criado por esse Deus, que esse Deus realmente ele existe. A criação demonstra isso. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, Paulo vai falar acerca desta criação, que comprova a existência desse Deus. Nós vamos ver, através da própria história da humanidade, a presença de Jesus Cristo no mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Homem-Deus, o Deus-Homem, aquele que veio com o único objetivo de salvar a humanidade. Para isso ele teve que sofrer, ele teve que morrer e ele teve que ressuscitar ao terceiro dia. Nós podemos observar tudo isso aí na história. Mas é claro, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela tem uma importância extraordinária na vida do crente, na vida do homem de Deus e na vida da mulher de Deus. Por quê? Porque a Bíblia, ela é a revelação completa de Deus. Pela criação somente, nós não conheceríamos Deus como conhecemos através da Bíblia. Até a presença de Jesus Cristo no mundo, esse conhecimento chegaria a nossas mãos de forma limitada, se não fosse pela palavra revelada. Então nós louvamos a Deus por esta palavra que Ele permitiu que chegasse às minhas mãos e às suas mãos. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que Timóteo deveria se apresentar aprovado diante de Deus, como quem manejasse bem essa palavra. E esse conselho que Paulo dá a Timóteo, esse conselho ele se faz necessário nos dias de hoje. Nós precisamos nos apresentar aprovados diante de Deus. Nós precisamos aprender a manejar bem a palavra de Deus. E quando eu digo precisamos manejar bem a palavra de Deus, meus amados irmãos, é que nós precisamos conhecer essa palavra. As doutrinas bíblicas sobre salvação, sobre o pecado, e tantas outras doutrinas, elas não são mais importantes do que a doutrina sobre a volta de Cristo Jesus. Nós precisamos, principalmente nesses últimos dias, crer que Jesus Cristo, ele vai voltar.
nós precisamos crer que a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento, diante de tudo que nós estamos vivendo. Ontem nós tivemos um bate-papo pelo Skype, né, com o pessoal do Ministério de Celebração. Nós comentamos um pouquinho acerca de Daniel capítulo 11. E o que nós temos visto, né, nos últimos dias nunca foi visto, pelo menos por mim, e talvez por todos que aqui estão. Eu creio que existem irmãos aqui que já têm uma certa idade avançada, né? Eu poderia citar aqui o nosso irmão Rai, o nosso irmão Aldísio, né? Alberto Pacheco nem se fala, Edmundo nem se fala, que são pessoas que já da época lá dos dinossauros, alguma coisa desse tipo, né? Mas nem esses homens aí, mulheres que já estão com a idade aí de 70, 80, 90, até pessoas que têm 100 anos, nunca presenciaram o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Porque isso significa que a palavra de Deus está se cumprindo, e a cada tempo que passa, essa palavra de Deus ela está se cumprindo com mais intensidade. E nós louvamos a Deus por isso. Mas é claro que nós precisamos estar atentos a essa volta iminente de Jesus. Uma volta que pode acontecer a qualquer momento. E se nós cremos nessa volta, se nós cremos nessa doutrina da segunda vinda de Cristo, meus amados irmãos, algumas coisas devem acontecer na minha vida e na sua vida. Nós devemos estar cientes de algumas coisas. E eu vou pontuar aqui seis situações que ocorrem na nossa vida quando nós cremos que Jesus está voltando. Quando nós cremos que a palavra de Deus, através da revelação completa que é a Bíblia Sagrada, ela nos informa que Jesus Cristo veio a este mundo, como estava profetizado. Lá no Antigo Testamento se falava muito da vinda de Jesus ao mundo. E essas profecias, mais de 100 profecias no Antigo Testamento, se concretizaram lá no Novo Testamento com a chegada de Jesus Cristo, o Salvador, o Messias prometido. E se essas profecias se cumpriram, com certeza as demais profecias acerca da segunda vinda de Cristo também se cumprirá. Nós vamos ver que o Novo Testamento, né, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, ele tem livros proféticos escatológicos. Se nós pegarmos lá, são mais de 16 livros no Antigo Testamento que tem alguma passagem, ou se não ele todo, falando da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos livros como Apocalipse, nós temos livros como 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, nós temos livros como Judas, nós temos Mateus 24, Mateus 25, que fala acerca dos sinais que deveriam acontecer, para que pudesse, assim, Jesus novamente vir a este mundo, buscar os seus, para estarmos juntos para sempre com o Senhor. Então, quando nós estudamos essas profecias, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós manejamos bem essa palavra, nós seremos obreiras aprovados e aprovadas por Deus. Por que isso? Porque isso, de certa forma, vai fazer com que nos comportemos não como o mundo se comporta, não como o incrédulo se comporta, não como o ímpio se comporta, mas como homens de Deus e mulheres de Deus que creem na vinda de Jesus devem se comportar. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é que Deus, ele se importa com essas profecias. Deus, ele é um Deus que considera de grande importância que você e eu conheçamos as profecias acerca da segunda vinda de Jesus a este mundo, para buscar os seus. Porque Deus, através do Novo e do Antigo Testamento, ele sempre alertou o seu povo da chegada desse Messias, da chegada desse Salvador, da chegada de alguém que iria mudar completamente a história da humanidade, da chegada de um homem
Um homem-Deus, Deus-homem, que transformaria o coração endurecido do ser humano em um coração de carne. Deus faria uma cirurgia na vida dessas pessoas. Deus trocaria, como foi prometido lá no Antigo Testamento pelos profetas, Deus faria a transformação de corações de pedra em corações de carne. E nós só temos que louvar a Deus por isso. Porque Deus, ele se importa. Ele quer que você, que eu, nós possamos assim estudar e principalmente entender, discernir os tempos do fim. Porque com certeza, se nós crermos, se nós entendermos, se nós aprendermos a discernir o que está acontecendo agora, mediante ao manejar bem a palavra de Deus, com certeza, o nosso coração ele vai estar mais tranquilo. O nosso coração vai ter condições, sabe, de realmente viver nesse mundo, mas em conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. E crendo nessa palavra. A segunda coisa que nós podemos ver diante das profecias contidas na Bíblia acerca da segunda vinda de Cristo, da primeira e da segunda vinda de Cristo, é que essas profecias revelam quem realmente é esse Senhor. Quem realmente é Jesus Cristo. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, no livro de Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Olha o que é que vai dizer esse texto acerca do nosso Senhor. Vai dizer o seguinte, Hebreus 2, versículo 9. Vou ler o versículo 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Esse texto está falando de Jesus Cristo, do nosso Senhor. E essa palavra profética, essa palavra que nos revela todo o senhorio de Cristo, toda a glória de Cristo, toda a exaltação de Cristo, o nosso Senhor, está dizendo que Ele sujeitou debaixo dos seus pés todas as coisas. Continua agora. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Com certeza não. Porque quantas coisas ruins muitas vezes acontecem. Mas o fato é que Deus está no controle de todas essas coisas. E por isso devemos confiar. O versículo 9 vai dizer: vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Olha como nós ficamos maravilhados com essa palavra, com essa revelação. Um Jesus que veio com um objetivo único de sofrer, de morrer, de ressuscitar, para que o perdão pudesse chegar à nossa vida, para que nós pudéssemos sair das trevas, sermos libertos das trevas, das garras de Satanás, e ser transportado para a maravilhosa luz desse Jesus. Então essa palavra de Deus, ela nos revela o nosso Senhor e Salvador, como Ele realmente é, o que Ele pode fazer, e na vida de quem Ele pode fazer tudo isso. Olha o que é que diz Apocalipse. Vá lá para Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 vai dizer o seguinte, no versículo 7. Maneja bem a palavra de Deus aí, gente. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs, Ele não vai mais vir
como ele veio. Jesus Cristo, ele não vai mais estar vindo a este mundo para ser novamente julgado, para ser condenado, para sofrer, para morrer. Quando ele vier agora, ele vem em glória. É essa revelação que essa palavra de Deus nos traz. É essa revelação, sabe, que nos faz crer que o nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. A terceira coisa, quando nós entendemos corretamente, né, as profecias, quando nós cremos nessa profecia bíblica, estaremos cada vez mais firmes contra as seitas e os falsos profetas. Não seremos enganados. Meus amados irmãos e irmãs, hoje o que mais tem são pessoas profetizando nas redes sociais. O YouTube está cheio de profetas. Profetiza para o Brasil, profetiza para o mundo, sabe? A Bíblia já nos alertava há muitos e muitos anos atrás, o próprio Cristo alertava os seus discípulos, que esses falsos profetas, esses falsos cristos, eles surgiriam no cenário mundial. E nós temos visto um crescimento exorbitante de seitas, heresias que são pregadas, sabe? E falsos pastores, falsos mestres. Agora mesmo, recentemente, bem recentemente, um camarada aí estava vendendo uma semente de feijão. Eu digo vendendo, porque o cara estava cobrando R$100, R$200, R$1.000, dizendo que a semente de feijão ia ser plantada, ia crescer e ia curar o coronavírus. Né? Esse tipo de pessoas, infelizmente, ainda enganam a muitos, mas engana a quem não conhece a palavra, a quem não maneja bem a palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas estão se apagando a tudo e a todos. As pessoas estão, de alguma forma, querendo uma solução para o que está acontecendo. E por conta disso, ouvem A, B, C, D. E, infelizmente, essas pessoas são enganadas. Então o apóstolo Paulo está falando a Timóteo: Timóteo, maneja bem a palavra. Porque, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos conhecer as profecias que falam acerca da volta de Cristo. Porque somente dessa forma nós vamos ficar firmes no Senhor. Nós não vamos dar a ouvidos a ventos de doutrinas, como a própria palavra fala. Sabe, a pessoa que crê nessa palavra de Deus é a pessoa que se firma a cada dia, e é aquela pessoa que está lá em Efésios capítulo 6, que se reveste da armadura de Deus o tempo todo, sabe? Se você crê nessa palavra, você vai estar revestido do poder de Deus. Você vai estar revestido dessa couraça da justiça, para que nada venha abalar a sua fé. As pessoas já falaram aqui, nós tratamos disso em um estudo bíblico, né? Os 3 dias de escuridão que teríamos, não teve. Alguns já marcaram datas aí para a volta de Cristo nesse mês de abril passado. Jesus não voltou, né? E tantas outras coisas que nós estamos ouvindo e vamos continuar ouvindo até passar esse período. Mas são falsos profetas, são falsos mestres, seitas, heresias que são praticadas e que nós precisamos estar firmes para que não sejamos enganados por esses falsos profetas. Olha o que é que diz Mateus. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 56. Mateus 24, 36, gente. 36. Mateus 24, 36. Olha o que é que diz esse texto aí, ó. Passará... Vou ler o versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Veja que Deus não deu
poder, autoridade a nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum pastor, nem papa, ninguém, de prever o futuro, de dizer quando Jesus Cristo vai voltar. Não se existe data determinada para isso. É por isso que a vida cristã, ela deve ser uma vida de preparo constante. A vida cristã deve ser uma vida de manejar bem a palavra de Deus o tempo todo. A vida cristã deve ser uma vida onde você busque se dedicar ao estudo dessa palavra, para que você possa conhecer profundamente a essa palavra e ao Deus dessa palavra. É por isso que precisamos estar firmes. Sabe, o capítulo 25 de Mateus, só vira uma página aí que você mesmo capítulo 24, versículo 5. Olha o que é que diz, ó: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando manejamos bem a palavra, quando nós temos conhecimento das profecias bíblicas, sabe, uma coisa vai acontecer com você. Você vai estar firmado. A sua fé não vai ser abalada em hipótese alguma. Sabe, o seu caráter cristão vai se manter firme a essa palavra, sem duvidar. Temos divergência sim. Muitas vezes, linhas de pensamento, como Jesus vai voltar, se é antes da tribulação, depois da tribulação, isso aí é uma coisa. Mas uma certeza nós temos que ter: Jesus vai voltar. E quando temos essa certeza, não ficamos dando ouvidos a falsos profetas, a falsos mestres. Se você sabe que nenhum homem Deus deu o poder de marcar datas, quando você ouvir alguém marcar uma data, quando você ouvir alguém falar alguma coisa desse tipo, fuja desse pregador, fuja desse pastor, porque com certeza ele é um falso profeta. A quarta coisa que eu gostaria de colocar: quando cremos verdadeiramente na volta de Jesus, nós nos tornamos pessoas evangelistas. Meus amados irmãos e irmãs, quando nós pegamos a Bíblia, a igreja do Senhor, lá nos seus primórdios, tinha um fogo intenso de evangelização. A igreja de Tessalônica, principalmente, alguns irmãos e irmãs nem trabalhavam mais, porque eles estavam ansiosos pela volta de Jesus Cristo. Eles criam que Jesus Cristo ia voltar a qualquer momento. E eles só pensavam em evangelizar. Eles não cessavam de pregar a palavra, eles não cessavam, sabe, de estar juntos ali orando em todo o tempo, estudando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Nós tivemos um período da história da humanidade, o chamado período das trevas, a Era das Trevas, onde a igreja passou por uma fase de não estudar mais a palavra, porque a Bíblia, ela simplesmente foi tirada da mão do povo. O paganismo, eles criam que nem todas as pessoas deveriam estudar a Bíblia. E por conta disso, esse período se chamou o período Era das Trevas, porque a palavra de Deus já não era mais pregada como deveria ser pregada. Mas graças a Deus, que Deus sempre levanta homens como o Wycliffe, que começou e traduziu a Bíblia para um linguajar que as pessoas pudessem entender. E novamente foi aceso uma chama no coração de homens de Deus e mulheres de Deus, para que a palavra de Deus pudesse ser pregada naquele momento da história. Então, se você crer na volta de Cristo, sabe, você tem que pregar a palavra de Deus. Quantas pessoas, meus amados irmãos, estão morrendo nesses últimos dias? Quantas vidas ceifadas nesses últimos dias? E sabe o que é que a gente vê? Muitas e muitas pessoas estão morrendo sem Cristo. Muitas e muitas pessoas estão morrendo e indo
para o inferno. É duro dizer isso, porque basta o sofrimento que as famílias estão tendo em perder seus entes queridos. Mas é aquilo que a Bíblia nos ensina. Se você ainda não tem Jesus, procure esse Jesus para a sua vida. Mas não procure simplesmente crer em Jesus de boca para fora. É por isso que eu coloquei aqui o seguinte: quando cremos verdadeiramente na volta de Cristo. Se você que está aqui nessa live crê em Jesus, eu espero que você, nesse momento e sempre, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, que foi um outro conselho que Paulo deu a Timóteo. Sabe? Nós precisamos amar as almas perdidas. Eu já nem ouço mais essa expressão. Quando eu me converti, eu ouvia muito isso. Eu ouvia as pessoas dizer: fulano de tal é meu filho na fé. Sabe? Meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender o seguinte: o tempo o qual nós vivemos requer urgência na pregação da palavra. Talvez você está participando dessa live agora e não tem Jesus, ou nunca pregou o evangelho para ninguém. Sabe? É triste. Nós estamos acostumados a ficar nos bancos da igreja. Nós estamos acostumados, sabe, a ir para os cultos quarta, domingo à noite e estar satisfeitos com isso. Não. Culto é para adorar. É para nós aprendermos. Quando a grande congregação está reunida ali no templo, é para nos enchermos de Deus, para aprendermos acerca desse Deus, acerca da palavra de Deus, para sairmos e pregarmos essa palavra a essas pessoas. As pessoas precisam ouvir dos nossos lábios que Jesus está voltando, que essa pandemia que está aí, por mais que alguns queiram dizer que aconteceu isso, aconteceu aquilo, queiram culpar a China ou qualquer outra nação, nós precisamos dizer a essas pessoas que é Deus e que elas precisam urgentemente aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Então, uma igreja que crê na volta de Jesus é uma igreja evangelística. Não espere nós marcarmos cultos, sabe, momentos de evangelização. Hoje nós vamos sair para evangelizar. Sabe, não espere isso. Você foi chamado por Deus, você foi salvo por Deus, liberto por Deus para evangelizar. Existem pessoas do seu lado agora, sua família. Existem seus vizinhos, vizinhas, colegas de faculdades. Se nós não podemos estar juntos, de corpo presente, se utilize desse instrumento chamado rede social para pregar a palavra de Deus. Hoje eu anotei aqui uma postagem de uma irmã, a irmã Ana Cláudia, que todos conhecem. Ela postou no Instagram da igreja o seguinte, no seu Instagram, né? Assim como existe um vírus invisível que pode matar, existe um Deus invisível que pode curar, libertar e salvar. Creia. São essas coisas que nós precisamos estar postando. Sabe? Esquece. Tem gente aí que é muito vazio. Tem pessoas que se utilizam das redes sociais para falar coisas, sabe, que vaidade, pura vaidade. Seja você jovem, adolescente, adulto, adulta, não importa. O tempo não é esse. O tempo é para você pregar a palavra de Deus. Mas é claro, só vai fazer isso quem crê que Jesus pode voltar agora. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. E você? Como será achado? Né? O quinto ponto aqui que eu gostaria de trazer para os irmãos e irmãs é justamente essa tendência que nós temos de nos purificar, de nos santificar
quando nós cremos que Jesus pode voltar a qualquer momento. Se você crê, esses dias eu falava com uma pessoa no telefone, uma irmã, e a irmã disse assim: pastor, eu não quero ir agora não, porque eu preciso ver minha neta crescer. Gente, nós estamos muito preocupados com isso. Nós estamos muito preocupados com essas coisas materiais. Quando você crê que Jesus pode voltar a qualquer momento, deixa eu dizer uma coisa. O que você vai mais buscar é se santificar, é se afastar do pecado. O que você vai mais buscar é se purificar, é se desligar das coisas materiais. Nós necessitamos sim, gente. Nós necessitamos de um emprego, necessitamos de uma casa, necessitamos do nosso dinheiro, sabe? Necessitamos ter uma roupa para vestir, o pão de cada dia. Deus sabe de tudo isso. Mas não podemos estar apegados a essas coisas. Pessoas estão apegadas a pessoas. Não, quando cremos que Jesus vai voltar e pode voltar a qualquer momento, nós precisamos nos desligar desse mundo. Nós precisamos saber que somos cidadãos dos céus, que estamos como forasteiros, peregrinos nesse lugar. Não estou dizendo aqui para você não se preocupar com sua família, para você não trabalhar. Não é isso, porque senão nós vamos cometer o mesmo erro que os crentes de Tessalônica cometeram. E Paulo exortou aqueles irmãos: aquele que não trabalhar, não coma. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte: se você crê que Jesus pode voltar agora, nesse exato momento, o que é que você tem feito para subir com Ele? Para estar no céu com Ele? Olha o que é que diz lá 1 João. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, vá lá rapidinho. Primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Versículo 3. Olha o que é que diz esse texto. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro. Sabe? Se nós conhecemos a palavra, se nós conhecemos e confiamos na profecia bíblica, nós precisamos nos purificar. Eu sempre cito Apocalipse, lá no seu finalzinho, quando João recebendo a revelação do Senhor, ele vai dizer: quem for limpo, limpe-se mais. Quem for sujo, suje-se mais. Sabe? Estamos vivendo dias maus. O próprio Jesus nos exorta: viva cada dia o seu mal. Tem pessoas preocupadas com amanhã, o depois de amanhã. Não, vivo hoje, vivo agora. Se você crê em Jesus Cristo, nessa volta de Jesus, a qualquer momento, e os sinais estão muito fortes, sabe? Os sinais estão aí. Se você crê, você vai procurar viver uma vida de santificação. A Bíblia diz que sem essa vida de santificação, ninguém verá ao Senhor. Nós temos visto nesse exato momento que dinheiro nenhum vai resolver o problema que está aí. Temos visto isso. As nações que têm muito dinheiro estão economicamente quebrando. Porque somente um pode resolver: Deus. E eu espero que a solução dele para a nossa vida nesse momento é que Jesus volte. Eu sei que eu sou falho, sou imperfeito, sei que tenho os pecados, sim, mas eu tenho convicção de que tenho buscado a Deus. Tenho procurado servir a Ele da melhor forma possível. E eu espero que você tenha essa mesma convicção, essa mesma certeza de que Jesus vai voltar. Olha
Volte para Mateus 25. Mateus 25. Vamos ler o 24 primeiro, mais uma vez. Olha os versículos 45 e 46 do capítulo 24 de Mateus. Olha o que é que diz esse texto. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Olha que texto. Gente, como seria bom Jesus voltasse agora em uma live dessa. Sabe, como seria bom Jesus voltasse em um momento de culto, onde pudéssemos estar todos quebrantados diante dele. Como seria bom se Jesus voltasse no momento que você estivesse pregando o evangelho para alguém. É dessa forma que ele quer nos encontrar. Em determinado momento, Jesus perguntou aos seus discípulos: será que quando eu voltar, acharei fé na terra? É brincadeira. Porque existem pessoas que estão apostatando da fé. Existem pessoas que em momentos como esse, que deveriam estar buscando a Deus, não estão buscando a Deus. Estão preocupados com as vaidades, estão preocupados, sabe, com o que é material. Esquece. Basta cada dia o seu mal. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É Deus. Capítulo 25 de Mateus, versículo 21 a 23. Olha o que é que diz esse texto. Capítulo 25 de Mateus, 21, versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha que extraordinário. Olha que promessa Deus está nos dando. Ser fiel no pouco, porque Ele vai nos colocar no muito. Ele vai nos colocar na glória eterna. Isso acontecerá quando Jesus voltar. Olha o que é que diz ainda, capítulo 25 de Mateus, versículos 24 em diante. Chegando, por fim, o que recebera um talento, diz: Senhor, sabendo quem és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meus amados irmãos e irmãs, nosso Deus, Ele é um Deus justo. A volta de Jesus se aproxima. E eu espero que cada um de vocês que me ouvem aqui, aqueles que ainda vão me ouvir, possam crer nessa volta de forma literal, de forma verdadeira, sabe, com a certeza do ar que você respira nesse momento. Jesus está voltando e nós precisamos crer nisso, para não deixar as coisas materiais para trás, para que possamos verdadeiramente, sabe, nos purificar, nos santificar diante desse Deus, sabendo que seremos julgados por esse Deus. A sexta coisa e a última que eu queria pontuar acerca da volta de Cristo. Se você crê nessa volta de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento, agora,
o seu coração está cheio de esperança nesse momento. Sabe, se você crer nessa volta, eu tenho certeza de que você está colocando a sua cabeça no travesseiro e dormindo bem. Eu tenho certeza que você não está ansioso, você não está preocupado, porque Jesus está voltando. E o melhor que Ele tem para nós não está nesse mundo. Paulo diz isso, escrevendo aos Romanos, quando ele diz, olha, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparadas àquilo que está reservado para mim e para você. Olha Romanos capítulo 14. Abra Romanos capítulo 14 aí. O versículo 8. Romanos 14, 8. Olha o que é que diz esse texto da palavra de Deus aqui, ó. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Está preocupado com o quê? Se houver preocupação na sua vida, é porque a coisa não está muito boa. É claro que temos que ser muito sinceros em dizer que, como ser humano, em alguns momentos, realmente nos preocupamos. Realmente falta o sono, sim. E isso não é sinônimo de incredulidade, não, gente. É bom deixar claro isso aqui, tá? É bom deixar claro. Porque a preocupação, ela é inerente ao ser humano. Somos limitados, sim. Falhos. Sabe? É por isso que temos que colocar nossa confiança no Senhor, depender desse Senhor o tempo todo. Crer que Ele vai voltar. Porque olha o que é que o texto bíblico está dizendo. Se nós vivemos, somos do Senhor. Se nós morremos, somos do Senhor. Portanto, quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Ou seja, estamos numa boa. Porque se você crer que esse Jesus veio e Ele vai voltar para você, como Ele mesmo prometeu, você está numa boa. Se você ficar aqui, é do Senhor. Se você morrer, é do Senhor e estará com o Senhor. Então louvamos a Deus por isso. Isso faz o nosso coração se encher de alegria. Olha o que é que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 16. É só Coríntios. No capítulo 16, olha o que é que diz aí. Lá no final, último capítulo de Coríntios 16, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Aí Paulo vai dizer, Maranata. Sabe o que é Maranata? Quem conhece a Bíblia, quem já ouviu falar acerca da volta de Cristo, Maranata significa, ora, vem Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso desejo, gente. Vamos esquecer esse mundo. Vamos pedir a Deus para que Ele volte agora. Esqueça os seus projetos, esqueça os projetos dos outros. Mas a nossa oração, o nosso desejo tem que ser para que Jesus volte e nos tire desse sufoco que nós estamos vivendo. Nos tire desse momento de aflição. Coisas piores virão. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. O próprio Cristo, escrevendo em Mateus capítulo 24, diz que vai ter uma tribulação ainda, sabe, que nunca houve. Se vocês que estão aqui estão achando tudo isso difícil, isolamento social, quarentena que já se transformou, vai para a centena, noventena, não sei o quê. Coisas piores virão. Então clame ao Senhor para que Ele volte. Mas é claro, você só pode fazer isso se você conhecer esse Senhor. Você só pode fazer isso se você conhecer a palavra desse Senhor.
para que você possa gozar, e eu quero concluir minha fala em Filipenses capítulo 4, no versículo 7, para que você possa gozar dessa paz que é todo entendimento. Olha o que diz Filipenses 4, versículo 7, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ô glória! Ô glória! Essa paz de Deus, que excede todo entendimento, meus irmãos, deve estar na nossa vida. Deve fazer parte da sua vida e da minha vida. Mas é claro, somente na vida daqueles que creem que Jesus Cristo vai voltar. Deus sabe sobre a palavra de Deus. Que você possa manejar essa palavra para ser um obreiro aprovado do seu pastor da igreja. Não é por irmão em Cristo, não. É pelo próprio Deus. Porque somente dessa forma, somente crendo que Jesus vai voltar, você vai pegar o evangelho com intensidade. Você vai querer que as pessoas vá para o céu com você. A doutrina de Cristo, meus amados irmãos, ela é importante para mim e para você. Você precisa conhecer isso. Aproveite sem fazer nada. Para entender mais a fundo isso. Sua vida. Deus sua vida, sua vida. E que possa ser o nosso Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. E assim como Ele enviou o Filho a nós para morrer, mas para voltar. Eu quero orar com você. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradeço por esse momento. Mais uma vez te peço que as pessoas aqui apresentadas e que essa palavra possa aplicar a nossos corações agora e sempre. Abençoa todos os irmãos, nos livros, Pai, desvios que estão na nossa cidade, no país, no mundo, e que o Senhor continue a nos proteger e termine as nossas vidas. Oramos por tudo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, Deus nos abençoe de vocês. Que possamos sempre firmar a palavra desse Deus. Que os irmãos e irmãs possam evangelizar a palavra no santo e poder de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até a próxima live. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.